campeonato, dia 28, é um campeonato da nossa academia, tem bastante gente que vem. E aí tem bastante aluno que improvisa, mochila, vassoura, balde, o que tem. Porque tem que ser uma coisa do cotidiano, né? Interessante. Mostra para nós então algumas, para o Tudo telespectador, bem. alguns movimentos. Não sei se você vai mostrar com ela ou sozinho, de soco, de chutes. Eu vou mostrar mirando nela, que aí fica mais fácil para você Certo. fazer o movimento. Vamos lá. Vou pra cá um pouquinho. Né? A gente vai fazer um trabalho, tem os trabalhos de soco, né, que seriam o quê? O jab, né, que seria um soco braço da frente, direto, um soco com o braço de trás, né? O cruzado tanto faz braço da frente ou de trás, né? Upper, né? Que são os mesmos golpes que você vê no boxe, né? E aí a gente tem todo o trabalho de perna, né? Que aí seria o quê? O chute, né? De chute cobertura, né? Um chute lateral, pode ser perna da frente também, né? Chutes em linha reta, né? Chutes girando, né? São todos chutes que você vê também no taekwondo, né? Então tem bastante uma gama. Rasteiras também, né? Que aí, né? Então num trabalho de perna também. E aí tem todo o trabalho de torção, segura, né? Que aí entra a parte de torção, né? Uma mão, as duas mãos, né? Né? Uhum. Mão cruzada, segura a mão cruzada, só uma, né? E mesmo ela sendo bem mais frágil que você, com peso bem menor, ela conseguiria fazer a mesma Sim, com coisa. certeza. Porque na verdade não é não é força, é o movimento correto e o trabalho de corporal. Deixa eu fazer a primeira técnica, faixa branca, torção. Né? São alavancas. Se você perceber, o que é a torção? A gente pega um ponto de apoio e empurra o resto da articulação, Uhum. né? Isso é alavanca. Então não precisa ser forte ou fraco. Na verdade eu tenho que saber qual que é o movimento e utilizar a massa do meu corpo, né? O peso do meu corpo no movimento. Então ela, Agora você precisa ter muito controle, né? Porque eu assistindo eu fico aflito de você estar machucando ela. é que na Tem um verdade, limite, né? isso, na verdade o atleta vai se preparando aos poucos para o corpo ficar mais forte, articulação. Você não pode, como eu disse no início do programa, fazer esses treinamentos com raiva ou querendo machucar, porque acaba machucando bem, né? Exatamente. Aí já parte aquele lado interior, né? Se você não tem o controle interior, aí fica complicado, né? Mas ela consegue executar da mesma forma, mesmo eu segurando forte, né? Ela consegue executar a técnica, né? E minha força é muito maior, né? Desculpa, ficou forte, tá? Ela tem quanto tempo de... Ela treina há 5 anos, né? 5 anos comigo agora, né? Um tempo bem grande. O Hapkido, como outras artes marciais, demora um pouco mais tempo para chegar à faixa preta, né? Porque aquilo que eu falei, é uma arte marcial com muita técnica. Uhum. Então, para você se tornar razoavelmente bom, para tornar-se um faixa preta, você necessita de um tempo maior, né? Porque senão você não consegue chegar à excelência ou pelo menos uma boa qualidade de técnica para ser um faixa preta, né? Então demora de 6 a 8 anos aí, dependendo do aluno, né? Da destreza dele, né? E você na tua academia, você lida também com crianças? Eu tenho uma aula especial só para criança. Sou uma das únicas pessoas dentro do Hapkido que criou uma graduação específica para criança, né? Com uma metodologia específica para criança, né? Porque eu sou formado em educação física, como eu falei. Então, a gente estuda todos aqueles autores falando de pedagogia infantil, né? Didática, e sabe que eu trabalho com criança diferenciada. Não adianta eu botar ela no meio de um monte de adulto, que o jeito dela treinar é diferente. A criança aprende através do brincar, de se divertir, do movimento mesmo, mas não adianta você massificar aquele movimento quadradinho, não. Você tem que ser igual ao outro, porque ela nem tem refinamento de técnica, né? Coordenação motora fina dela, ela não tem. Então, coisa mais difícil é ela fazer uma técnica de torção como essa corretamente, porque ela não tem essa habilidade fina, né? É mais fácil para ela socar, chutar, né? Então é diferente uma aula para uma criança do que um adulto. Fora que você tem que brincar o tempo todo, né? Que senão elas não se estimulam a treinar, né?
E você, assim, eu percebo que você é um atleta mesmo, né? O Hapkido dá esse condicionamento físico que você tem, ele mexe muito com a questão física Ele ou mexe tem o bastante. aquecimento, tem muito alongamento, como seria? Então, ele tem todo um equilíbrio, né? Tem aulas que são muito fortes no treino de condicionamento, tem aulas que são mais voltadas perto de uma parte mais respiratória, né? Então, a gente tenta equilibrar isso, até mesmo pela técnica, né? A necessidade de elasticidade precisa porque você tem que chutar, tem que fazer movimentos que necessitam. O corpo tem que estar forte? Precisa porque você tem que cair, Uhum. né? Mas você também tem que ter um pouco mais de equilíbrio, né? Trabalhar outros fatores que envolvem ali, né? A própria questão da respiração, porque você começa a fazer muita técnica, a técnica mesmo cansa. Se você não tem um controle de controlar o corpo, respirar mais devagar, da forma correta, acaba, né, se prejudicando no seu treino e no dia a dia. Que seria aquela paz que a gente falou no início, Exato. né? Interessante. Professor Flávio, nós estamos divulgando aqui na tela teu site, teu telefone, para quem quiser praticar. Que bairro mesmo é? Né, eu tenho academia no Campo Limpo, né? Certo. Na Zona Sul, e tem academia na Vila Mariana, que é um aluno meu que dá aula. Ah, interessante. Eu Né? quero lembrar aos telespectadores que esse programa é gravado aqui em São Paulo, então que passa no Brasil inteiro. Ah, legal. E, então, quem quiser treinar o Hapkido, que essa arte marcial ainda pouco conhecida, né? Então, foi bacana tê-lo aqui para falar um pouco, para demonstrar. Então, fica aqui a dica de um professor. Professor Flávio, muito obrigado Obrigado a pela tua você. presença aqui. Foi muito bacana ver essa força, essa agilidade. Obrigado a você também. E fique aqui conosco que logo em seguida teremos uma outra entrevista muito especial para vocês. Obrigado por terem continuado aqui conosco e agora vocês vão conhecer o Ashtanga Yoga, um ramo de grande profundidade que ensina não só as práticas físicas, mas também a respiração, a qualidade de vida, a meditação, enfim. O yoga é um universo infinito. E para falar sobre esse universo do yoga, eu tenho aqui comigo o professor Mário. Seja bem-vindo, professor. Olá. Cumprimentar namastê, como os Namastê. yoguins cumprimentam. Uhum. E eu queria saber um pouquinho da tua história no yoga, como é que você chegou a isso, a ser hoje um professor de yoga? Então, na verdade, minha história com o corpo foi sempre através de artes marciais. Eu fui praticante de vários estilos e no Aikido eu acabei me aprofundando mais. Pratiquei por quase 8 anos, inclusive estava dando aula de Aikido. Mas num determinado ponto eu trabalhava com publicidade, né? Trabalhei muitos anos no mercado publicitário e eu tive uma tendinite por uso do computador, né? Trabalhava muito direto, muitas horas, muito estresse direto no computador e eu acabei caindo no yoga para buscar aí um remédio que a medicina ocidental falava que não existia, né? Ou que pelo menos, isso é assim mesmo, faz fisioterapia, toma anti-inflamatório. Mas chega uma hora que você vai em centro espírita, você vai fazer o que for para resolver. E dentro da yoga, ou do yoga, eu acabei achando essa cura aí que até então se dizia inexistente, né? Faz quantos anos Isso esse teu encontro com vai yoga? fazer 9 anos. 9. Que Uhum. lindo, né? Assim, praticar yoga e ter praticado Aikido são duas artes tão lindas, tão profundas, né? Não Uhum. competitivas, meditativas. Agora, há 9 anos atrás, qual yoga você conheceu? Já foi o Ashtanga ou teve algumas outras práticas? Já foi o Ashtanga. Eu acabei começando já por uma prática que é bastante intensa, né? Mas eu entrei logo já pelo Ashtanga mesmo. E esse termo Ashtanga, o que significa? Ele vem de Patanjali, que foi o codificador do yoga, enfim. Isso, as pessoas fazem muita confusão, porque na verdade o Ashtanga não é esse método que eu venho falar um pouquinho hoje aqui, que é o Ashtanga Vinyasa Yoga. Ele é um método de Hatha Yoga, ele é uma variante do Hatha Yoga. Agora o termo Ashtanga, ele significa 8 partes, Certo. tá? Que seriam os 8 passos para a pessoa atingir o estado de iluminação. E esses 8 passos eles estão descritos dentro dos Yoga Sutras de Patanjali, que é um texto dito aí que foi escrito há mais ou menos 2000 anos,
né? E que é o principal texto de yoga que existe e que é muito